Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de exercícios comentados. E na aula de hoje a gente vai estar resolvendo a nossa lista de polígonos inscritos. Vamos lá? Questão número 1. Tem-se um triângulo equilátero em que cada lado mede 6 centímetros. O raio do círculo circunscrito a esse triângulo em centímetros mede... Informações importantes que a gente tem. Triângulo equilátero. O lado dele mede 6 centímetros. Ele quer descobrir o valor do raio. Vamos ver como é que a gente vai fazer essa questão? Gente, lembrando daquelas fórmulas que a gente viu na última aula. Olha só qual é a fórmula do lado do triângulo. R raiz de 3. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar assim, ó. O lado do triângulo, ele falou que vale 6. E como a fórmula é R raiz de 3, igualar a 6. Agora, a gente isola o R. R é igual a 6 sobre raiz de 3. Deu raiz no denominador, racionaliza. R é igual a 6 raiz de 3 sobre 3. 6 dividido para 3 é 2. R é igual a 2 raiz de 3. Pessoal, muito tranquilo. Olha só. 2 raiz de 3. Sem mistério algum. Tá? Só uma observação. A gente aprendeu polígonos regulares inscritos. E aqui está falando de círculo circunscrito. Ó, só para tirar essa dúvida. A gente tem uma circunferência e a gente tem o nosso triângulo equilátero. Tem duas maneiras de eu me referir a essa figura. Eu posso dizer que o triângulo está dentro da circunferência ou eu posso dizer que o círculo está fora do triângulo. Quando eu me refiro ao triângulo, o triângulo ele está inscrito dentro da circunferência. Se eu estiver me referindo ao círculo, eu vou dizer que o círculo está circunscrito, ou seja, ele está ao redor do triângulo, ele está por fora do triângulo, tá legal? Duas formas diferentes de você dizer a mesma coisa. No caso, ele falou que o círculo estava circunscrito. Ele poderia dizer que o triângulo estava inscrito no círculo, tá bom? Só essa diferençazinha. Vamos para a próxima, então? Questão número 2. O perímetro de um triângulo equilátero, em centímetros, é numericamente igual à área do círculo que o circunscreve, em centímetros quadrados. Sabendo-se que a área de um círculo de raio R é dada por πr ao quadrado, o raio do círculo mencionado mede... Vamos lá, o que a gente tem de informação importante? Primeiro, a figura é um triângulo equilátero. Esse é o nosso polígono. Desse polígono, ele está falando sobre o perímetro, então a soma de todos os lados do triângulo. Vamos só colocar aqui, ó. Se é um triângulo equilátero e está falando de perímetro, o triângulo equilátero a gente representa assim, ó, L3. E o perímetro vai ser 3 vezes o L3. Esse é o perímetro de um triângulo equilátero. O que está dizendo aqui? Que esse perímetro é numericamente igual à área do círculo. Qual é a área do círculo? πr ao quadrado. Ele informa aqui pra gente. Então, ele está pedindo para calcular o valor do raio. Primeiro, ele está dizendo que o perímetro do triângulo é igual à área do círculo. Vou representar assim, tá bom? Quem é o perímetro do triângulo? É 3 vezes o lado desse triângulo. Então, 3 vezes o lado que a gente representa por L3, que é igual à área do círculo, que ele deu de sopa pra gente aqui, ó, a fórmula, πr ao quadrado. Lembrando que essa fórmula a gente já deve saber de cor. Pronto, com essas duas informações, a gente consegue resolver essa equação. Por quê? O L3, a gente acabou de resolver na outra questão, ó, o lado do triângulo. R raiz de 3. Então, a gente substitui aqui, vai ficar 3 vezes R raiz de 3. É igual πr ao quadrado. Agora, presta atenção numa coisa aqui, ó. Esse R ao quadrado é a mesma coisa que R vezes R, concorda? Se eu fosse reescrever essa equação, ó, ia ficar assim, π, esse R ao quadrado, eu vou mudar assim, ó, R vezes R. E aí, eu poderia vir aqui e cortar esse R com um desses dois R's aqui. Então, o que a gente tem, na verdade? 3 raiz de 3 igual a π vezes R. Mas como eu quero calcular o valor do raio, eu tenho que isolar o raio. Então, eu vou pegar esse π e jogar para cá. Tá multiplicando, vai vir dividindo. Então, vai ficar 3 raiz de 3 sobre π igual a R. Então, o que aconteceu? O nosso raio vale 3 raiz de 3 sobre π. Letra B. Também
Muito tranquilo. E vamos lá, mais uma questão, questão de número 3, diz assim: a diagonal de um quadrado inscrito em uma circunferência mede 8 centímetros. Calcule o perímetro de um triângulo equilátero inscrito nessa circunferência. Pessoal, muito importante, se vocês não conseguirem visualizar apenas com a leitura, vocês podem fazer um desenho desse esqueminha, porque às vezes um desenho ajuda também, tá? Então, a primeira coisa que foi falada é o seguinte, ó, foi falada na diagonal de um quadrado inscrito. E falou que essa diagonal mede 8. Então, vamos desenhar um quadrado inscrito para ver como é que vai ficar. Ó. Obviamente, não é um quadrado, né? Mas vamos imaginar que seja. Então, eu tenho aqui um quadrado. O lado dele é L4. Tá falando que esse quadrado tem uma diagonal que mede 8. Então, a diagonal de um quadrado é esse segmento aqui, ó. Tá falando que essa diagonal mede 8. E aí a gente vai lembrar do seguinte, ó. Diagonal de um quadrado tem uma formulazinha, que é L raiz de 2. É a fórmula da diagonal de um quadrado, tá? A gente precisa lembrar disso. Nesse caso, esse L é o lado do quadrado, é o L4. Então, a diagonal, como ele falou que mede 8, eu vou substituir aqui, ó. L4 raiz de 2. Mas espera aí, quem é L4? Vamos lá nas fórmulas. Ó, lado do quadrado vale R raiz de 2. Então, no lugar de L4, vou colocar R raiz de 2. Vamos ver? R raiz de 2, isso daqui é o L4. E eu continuo com raiz de 2, multiplicando. Então, a gente tem o seguinte, 8 é igual R vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso daqui dá raiz de 4, que dá 2. Então, vai ficar 2 R's. O 2 passa dividindo, 8 por 2 é 4. Então, no final das contas, o nosso raio vai medir 4 centímetros. O raio da nossa circunferência mede 4 centímetros, beleza. Mas olha só o que a questão está pedindo. A questão está pedindo o seguinte, calcule o perímetro de um triângulo equilátero inscrito nessa circunferência. Nessa circunferência quer dizer nessa circunferência que tem raio 4. Então, vamos fazer um outro esqueminha aqui, ó. Uma outra circunferência, verdade, a mesma circunferência daqui. E essa circunferência também vai ter um triângulo equilátero inscrito nela. Olha só, vamos fingir que isso é um triângulo equilátero. Então, tenho L3, L3 e L3. O enunciado está pedindo o perímetro. O perímetro desse triângulo é igual a 3 vezes o valor do lado. 3 vezes o L3. Mas espera aí, quem é o L3? Ó, lembrando, o L3 é R raiz de 3. Então, vai ficar 3 vezes R raiz de 3. E quem é esse R? A gente acabou de descobrir aqui. O R vale 4. Então, vai ficar 3 vezes 4 raiz de 3. Que no final das contas vai dar 12 raiz de 3. Viu só? Tudo o que a gente faz na matéria de polígonos inscritos, a gente faz uso das nossas fórmulas, tá? A gente aprendeu na videoaula a montar essa tabelinha. Se você não assistiu a videoaula, dá uma olhadinha lá, você vai aprender a montar essa tabelinha aqui. A partir dessa tabelinha, com as fórmulas, a gente consegue fazer praticamente todas as questões de polígonos inscritos. Se você não conseguir visualizar só de ler o enunciado, faz o desenho. Às vezes o desenho te ajuda. Essa formulazinha aqui, ó, você já devem ter conhecimento dessa fórmula. E como que eu chego nessa fórmula? Tá vendo que quando você faz essa diagonal aqui no quadrado, você forma um triângulo retângulo? Se você faz um teorema de Pitágoras aqui, ó, com L4, L4 e com esse 8, você vai deduzir que a fórmula vai ser L4 raiz de 2. A diagonal de qualquer quadrado é dado pelo lado dele vezes a raiz de 2, tá bom? Então, são coisas que vocês vão precisar ter conhecimento prévio para poder partir para as questões de polígonos inscritos, tá legal? E para finalizar, a gente tem essa última questão aí que diz assim, ó, calcule a razão entre o lado do quadrado inscrito na circunferência de raio 4 raiz de 2 e o apótema do hexágono regular inscrito em outra circunferência de raio 4. Vamos marcar aqui as partes mais importantes, que são essas. Ó. O enunciado pede para calcular a razão. A gente já começa por aqui. Então, eu pergunto, o que é uma razão? Uma razão nada mais é do que uma divisão, uma fração. Então, eu vou calcular aqui uma fração. Mas essa fração vai ser
uma fração que tem qual numerador e qual denominador? Ó, o numerador é o que está vindo escrito primeiro. O numerador vai ser esse aqui, ó, o lado do quadrado inscrito. Beleza? Então vamos organizar assim, ó. Essa razão nada mais é do que uma fração. Essa fração vai ter o lado do quadrado, que é L4, e vai ter também o apótema do hexágono regular. Então vai ser o lado do quadrado sobre o apótema do hexágono, que é o A6. É isso que ele está querendo calcular. Tá? O enunciado está pedindo para vocês montarem exatamente isso aqui. Percebam o seguinte, esse quadrado ele está inscrito numa circunferência de raio 4 raiz de 2. Esse hexágono está inscrito em outra circunferência de raio 4. Só para a gente ficar esperto, a gente vai colocar assim, ó, no quadrado, o raio que ele está considerando é 4 raiz de 2. E no hexágono, o raio que está considerando é 4. Beleza? Então vamos fazer aqui as substituições. Ó. Lembrando qual é o lado do quadrado. Ó, a fórmula que representa o lado do quadrado. R raiz de 2. Beleza? Então a gente coloca aqui, ó, R raiz de 2. E qual é o apótema do hexágono? Ó, apótema do hexágono, R raiz de 3 sobre 2. Então eu escrevo aqui, ok? Ele está pedindo o valor dessa razão aqui. Não mudou muita coisa não, mas só para diferenciar numerador e denominador. E esse R vale 4 raiz de 2. Então vai ficar assim, ó, 4 raiz de 2, raiz de 2. Aqui embaixo, R raiz de 3 sobre 2. Esse R vale 4. Então vai ficar 4 raiz de 3 sobre 2. Perfeito. Agora tem muita raiz aí, né? Vamos ver o que a gente pode melhorar essa conta. Ó, vamos aqui para baixo. 4 raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E a raiz de 4 vale 2. Então, na verdade, isso daqui vai ser 4 vezes 2. Aqui embaixo, 4 raiz de 3 sobre 2, eu posso cortar aqui, ó, dividir. 4 dividido para 2 vai dar 2. Então, vai ficar 2 raiz de 3. Nessa fração, eu posso cortar o 2 com 2. Então, vai sobrar, no final das contas, 4 sobre raiz de 3. E o raiz embaixo racionaliza. 4 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 vale 3. Aqui não dá para fazer mais nada. Esse é o valor da nossa razão. A razão entre o lado de um quadrado sobre o apótema do hexágono vale 4 raiz de 3 sobre 3. Alternativa D. Tranquilo? E assim a gente termina mais uma correção de mais uma lista. Então, a gente se vê na próxima videoaula.